Olá a todos, muito bom dia. É um enorme prazer estar aqui convosco. Eu sou a Sofia Cardoso, como já tivemos a oportunidade de falar um bocadinho até. Espero encontrar-vos a todos bem e desde já agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco a assistir e tomarem alguns minutos do vosso tempo para estarem a assistir a esta sessão especificamente. Gostava muito de agradecer também à organização do Nest por esta iniciativa fantástica e pela oportunidade de estar presente aqui para falar convosco hoje. E agradeço também ao meu colega Zé Maria, que me desafiou para apoiar esta iniciativa do Tourism Now, e é com um prazer enorme que estou aqui hoje para vos apresentar esta sessão de introdução ao Google Ads e das oportunidades que podemos captar com a sua utilização. Estejam à vontade para ir fazendo algumas questões no chat, como tínhamos falado, eu vou estar atenta. E sem mais demoras, apresento-vos aqui a agenda para hoje. A sessão de hoje tem como objetivos, em primeiro lugar, compreender o que é o Google Ads e apresentar esta ferramenta. Em segundo lugar, compreender como é que podemos caracterizar o potencial cliente. Um terceiro ponto, compreender qual é que é o caminho do consumidor, porque tem vindo a sofrer algumas alterações recentemente e mais em específico até tentando pensar um pouco qual é que é o caminho do consumidor, tendo em conta aqui o vertical principalmente de turismo, relacionado com atividades de turismo. E, finalmente, resumir os pontos principais desta sessão, tá bem? Para estarmos capacitados e compreendermos todos os pontos que foram abordados. Antes de começarmos por perceber, e pela primeira fase de perceber o que é o Google Ads, eu gostava primeiro de começar por apresentar a evolução da pesquisa nos últimos tempos, de uma forma muito rápida. Na verdade, a forma como as pessoas pesquisam hoje em dia mudou. Os consumidores hoje existem num estado constante de aprendizagem e de consumo de informação, não é? Nós próprios conseguimos aperceber-nos disso. Os anunciantes também, da mesma forma, têm de acompanhar esta rápida evolução de forma a continuarem a ser relevantes e úteis para os seus clientes, não é? No entanto, este desafio de constante evolução, constante mudança, não é de todo simples. Efetivamente, com a alteração dos padrões de pesquisa, intensificou-se a complexidade de compreender precisamente este percurso do consumidor. Por exemplo, dou-vos aqui um dado interessante. 15% das pesquisas que são feitas diariamente são novas. Portanto, 15% das pesquisas que são geradas diariamente pelos utilizadores a nível global são novas e isso torna-se realmente um desafio, porque nem aquilo que nós achávamos como certo, não é? É certo, porque as pesquisas são novas, as pessoas estão à procura de novos serviços, novos produtos, novas questões, novos problemas que se colocam na realidade, no seu cotidiano, e por isso têm que fazer efetivamente aqui novas pesquisas, e isto faz parte de um novo percurso do consumidor. Então coloca-se a questão, como é que nós podemos acompanhar um percurso do consumidor que é cada vez mais imprevisível e com mais pontos de contacto, não é? É neste contexto, precisamente, que o Google Ads pode ajudar os anunciantes a mostrarem o que a sua empresa tem de único para os consumidores interessados. Okay. E então, vamos então começar então nesta sessão, efetivamente, e vamos começar por perceber o que é que o Google Ads, o que é o Google Ads e como é que as soluções do Google Ads vos poderão ajudar precisamente neste desafio de conseguir acompanhar o percurso do consumidor. O que é o Google Ads? O Google Ads é uma ferramenta de publicidade online em que as pessoas pesquisam em que basicamente o anúncio pode aparecer no Google no preciso momento em que alguém está a pesquisar por um produto ou serviço semelhante aos seus. Isto porquê? Porque no Google as pessoas pesquisam para saber o que fazer, para onde ir, para o que comprar,
para ter mais informação sobre um determinado produto, serviço, não é? Por aí fora. Então, é efetivamente uma ferramenta de publicidade online que nos vai permitir colocar um anúncio quando alguém está a fazer uma pesquisa relacionada, ok? Quer se esteja a utilizar um computador, um dispositivo móvel, é possível com esta ferramenta que o anúncio apareça no momento certo e pode transformar efetivamente um utilizador que está potencialmente interessado num cliente, ok? É desta forma que o Google Ads é uma ferramenta de publicidade online que ajuda as organizações a conectarem-se melhor com os seus clientes. E é bastante simples, basta criar um anúncio online, indicar ao Google Ads qual é que é a audiência que se pretende alcançar, que eu já vou falar um bocadinho mais, e o Google Ads mostra os anúncios ao público-alvo em questão, okay? À audiência em questão. E é muito simples de criar a primeira campanha. Podem criar a primeira conta do Google Ads e a primeira campanha através do link indicado no slide, o ads.google.com, e seguir os passos que são lá indicados. É bastante simples. Mas, de qualquer forma, eu também vou colocar aqui, vamos ver se irá funcionar corretamente, mas eu também vou colocar aqui o link do vídeo que gostava agora de vos apresentar, que vou então tentar apresentar, mas depois de qualquer forma coloco também no chat. Conseguem ouvir o vídeo? Não, Não. Sofia. Não? Tens de pôr em tab. Tens de pôr a Ok. tab a apresentar. Se puseres o ecrã inteiro ou a janela, ele não reconhece o som. Ok. Então, mas acho que se calhar não... Vou colocar aqui então no chat. Porque depois também pode ser que tenha delay. Fica aqui no chat o link do YouTube, está bem? Especificamente deste vídeo. E vamos ver sem som e eu vou-vos narrar, porque assim até é mais fácil e narro em português, portanto, até acaba por ser um bocadinho mais interessante aqui a experiência. Então, vamos lá então. Basicamente, este filme está-nos a indicar como é que podemos fazer aqui a campanha então. Temos um site, neste caso um site de flores, e pretendemos que um anúncio apareça quando fazemos uma pesquisa relacionada com o site de flores, ok? Isto já é um bocadinho a exploração da interface de Google Ads, que podemos ver aqui de uma forma animada. É basicamente clicam numa nova campanha, selecionam o tipo de campanha que pretendem, que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente, neste caso é de pesquisa, ok? E depois temos então aqui o objetivo de negócio, se é vendas, se é geração de leads, se é tráfego do website. Vamos colocar aqui o link do website, que neste caso é aquele site de flores, exemplo. Okay? Colocamos o nome de uma campanha, que neste caso é o nome que foi pretendido indicar aqui. Selecionamos se queremos só que o anúncio apareça na rede de pesquisa ou se queremos também utilizar a potencialidade da rede display. Eu depois já explico um bocadinho melhor isto. Selecionamos a localização, ok? Neste caso, vamos selecionar a opção dos Estados Unidos, é o caso aqui deste exemplo em particular. E se quiséssemos ser mais precisos, podíamos indicar, por exemplo, São Francisco, ok? Portanto, podemos ainda afunilar mais a parte geográfica, a segmentação geográfica. Escolhemos um idioma, neste caso inglês. E o próximo passo é escolher aqui uma opção de estratégia de lance. O Google Ads é um sistema de leilão, portanto aqui neste caso estamos a optar por uma estratégia de lance que nos vai permitir maximizar os cliques para gerarmos mais tráfego para o website, mas isto pode ser diferente consoante o objetivo que queremos para o negócio, ok? E finalmente colocamos aqui um orçamento diário, que será um orçamento que uma pessoa estará disposta a investir para publicitar os anúncios.
Podemos colocar datas de início e de fim da campanha e podemos ainda adicionar mais informações adicionais, okay? Como extensões de anúncios. E gravamos e continuamos. E desta forma criámos a primeira campanha, okay? Portanto, viram que é bastante rápido de o fazer. Isto é uma demonstração, mas efetivamente é algo bastante rápido. Depois, se quiserem ver todo o exemplo, com até um pouco de mais calma, aconselho-vos a verem o link que eu coloquei no chat, e que podem consultar, que é deste vídeo mesmo que vos apresentei. Okay? Sofia, só antes de continuares, acho que é importante, o objetivo deste vídeo era também mostrar que o Google Ads não é nenhum bicho de sete cabeças, pelo contrário, é uma ferramenta que permite, seja uma utilização muito inicial, muito básica, quem está ainda a entrar na ferramenta, e para quem também já tem esse conhecimento, uma utilização já bastante avançada. E para perceberem, os clientes com quem nós trabalhamos, e no meu caso concreto, dois dos clientes com quem eu trabalho, quem começou realmente a fazer as campanhas e a gerir as campanhas, foram nos dois casos, destes dois clientes que eu estou a pensar, os CEOs das próprias empresas. Foram eles que começaram a explorar e a fazer eles mesmos as campanhas e a gerir Google Ads. E depois, à medida que o negócio foi crescendo e que a receita foi entrando, começaram a perceber que não tinham tempo para continuar a gerir a campanha e começaram a contratar equipas ou agências de marketing digital. Mas a mensagem para quem tenha um pequeno ou médio negócio e ainda não faça Google Ads é muito esta: comecem. Espero que a Sofia também vos consiga mostrar e explicar que isto realmente pode-se começar de maneira bastante simples, explorando. E uma última história, só para perceberem realmente como é uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, até fora da área do turismo. Um dos maiores clientes da Grécia, um dos maiores anunciantes na Grécia, é uma empresa de aluguer de carros, cujos donos não percebiam nada de aluguer de carros quando começaram, eram donos de um talho. E então decidiram, viram uma oportunidade no mercado de aluguer de carros, começaram a alugar carros e fizeram crescer o seu negócio todo através do Google Ads. E, portanto, eles próprios também começaram a entrar na plataforma, a perceber, a mexer na plataforma, a usá-la dia após dia e, como em qualquer plataforma, qualquer coisa nova, percorreram a curva de aprendizagem e hoje em dia são basicamente experts também de Google Ads à custa desse esforço e desse investimento que fizeram. Força, Sofia. Super, obrigada, Zé Maria. Super interessante esses exemplos. Efetivamente, tens toda a razão. Não é um bicho de sete cabeças, é bastante acessível e fácil de fazer aqui as campanhas. E hoje eu espero conseguir dar-vos um pouco uma visão geral de efetivamente quais são os principais pontos que devemos ter em consideração em Google Ads e para conseguir navegar bem na ferramenta. Mas é como tu dizes, Zé Maria, efetivamente é algo que facilmente conseguimos gerir por nós e criar os anúncios e estar online com muita rapidez, não é? É isso mesmo. Tendo visto este vídeo e agora até um bocadinho vendo aqui o exemplo, os exemplos que o Zé Maria mencionou, efetivamente temos várias possibilidades em Google Ads que começam na pesquisa, mas vão para além disso. Temos aqui vários produtos com que o Google Ads funciona. Pode ser por pesquisa, pode ser na rede display, eu já explico um bocadinho melhor cada um destes pontos, e pode ser ainda como vídeo. Okay? O Google Ads, efetivamente, quando falamos em Google Ads, a primeira coisa que muitas vezes nos vem à cabeça é a pesquisa, portanto, campanhas na rede de pesquisa. Estas são normalmente sob a forma de texto e são anúncios que são apresentados nas páginas de resultados da pesquisa do Google, quando alguém pesquisa por um produto ou por um serviço semelhante ao seu. Estamos a falar, então, aqui, maioritariamente, de pesquisa de desktop, portanto, PCs, e de pesquisa por dispositivos móveis, mobile. Okay? Quando falamos da rede display e das campanhas da rede display, já estamos a falar normalmente sobre a forma de imagem. Podem também haver anúncios de texto, mas maioritariamente a rede display falamos sobre anúncios de imagem. Okay? Para além de anúncios de imagem
banners de imagem, temos também anúncios de Gmail, anúncios de Discovery e ainda promoção de app, ok? Portanto, temos aqui vários anúncios que são integrados dentro deste slot de display, digamos assim. Normalmente, estes anúncios são apresentados em websites ou aplicações que os clientes, os utilizadores visitam, ok? Finalmente, temos o vídeo, que habitualmente é sob a forma de vídeos que os anúncios são apresentados, e há diferentes formatos de vídeos. Temos os anúncios de vídeo que são puláveis, skippable. Temos os anúncios breves, que são os chamados bumper ads, que são anúncios muito curtinhos, de 6 segundos. Ainda temos outros formatos de vídeo, como por exemplo os mastheads, que são os vídeos de homepage do YouTube. Okay? Os anúncios de vídeo da homepage do YouTube. Sofia, só uma nota aqui também importante, que é tipicamente as empresas, os anunciantes, costumam começar por search, pela pesquisa, e depois vão evoluindo, depois que se sentirem confortáveis com pesquisa, começam a entrar em display e depois em vídeo. Portanto, também uma mensagem para quem estiver a começar. Claro que cada caso é um caso e poderão ter uma estratégia diferente, mas tipicamente conseguirão encontrar um maior retorno do vosso investimento, começando pelo investimento em search, nas pesquisas que as pessoas fazem no Google. Exatamente. Só aqui um ponto relativamente ao vídeo. Os anúncios de vídeo são habitualmente apresentados imediatamente antes ou durante a reprodução dos conteúdos de YouTube. Okay? Só apenas esta clarificação. Mas efetivamente era como o Zé Maria estava a mencionar, de que é muito habitual começar-se primeiro com pesquisa e depois então fazer um caminho para display e vídeo. Okay? Se bem que depende sempre da situação de cada anunciante. O Google Ads tem um sistema de segmentação sofisticado e que vai permitir os anúncios, mostrar os anúncios à audiência certa, e que, utilizando as palavras-chave, definições de localização, até um pouco como vimos naquele vídeo que mostrei, e outras funcionalidades para segmentar a campanha. Para além disso, conseguimos também ter a informação de como é que a campanha se está a comportar, no sentido em que conseguimos ver métricas de desempenho importantes, por exemplo, o número de visualizações dos anúncios, de cliques e até de conversões, ok? Quando eu falo numa conversão, pode ser, por exemplo, a venda de um serviço, ok? A venda final de o utilizador acabar por fazer uma compra de um produto ou de um serviço. Com estas capacidades de análise de resultados, o que é possível verificar que os anúncios estão a gerar o resultado diretamente no negócio, e é possível também, por exemplo, alterar a estratégia a qualquer momento no anúncio, experimentar palavras-chave novas ou colocar em pausa a campanha e recomeçar uma nova campanha com uma nova mensagem que seja necessária, por exemplo. Portanto, para além de terem muita visibilidade sobre como é que a campanha está a correr, conseguem também transformar essa informação em informação útil para o vosso negócio e em informação que vos permite tomar decisões relativamente ao futuro das campanhas. Vejo que há aqui algumas questões, que vou já começar por falar um pouco destas questões. Ok, temos aqui uma pergunta: se é possível segmentar um anúncio apenas para homens. Eu já vou falar um pouco mais sobre a segmentação demográfica, mas efetivamente é possível fazer uma segmentação por género, ok? Já vou falar um pouco mais sobre isso. Ok. Pronto. Eu acho que depois, entretanto, já tivemos aqui algumas respostas. Ok. Pronto. Acho que sim. Então, já temos aqui as respostas esclarecidas em algumas das perguntas que foram feitas. Portanto, vou então continuar aqui com o próximo tópico. Vamos então começar agora a entrar na segunda secção desta apresentação, que é como é que caracterizamos o potencial cliente, e eu vou precisamente nesta parte falar sobre audiências. Como é que podemos caracterizar o potencial cliente.
eu acho que há algo que tem que se colocar em mito. Porque estou a ouvir-me em loop. Ok, já está ótimo, obrigada. Então, como é que caracterizamos o potencial cliente? Agora que percebemos que o Google Ads, o que é o Google Ads e onde é que podemos apresentar um anúncio, é importante percebermos como é que podemos caracterizar o potencial cliente de forma a selecionarmos as melhores soluções para os anúncios. Hoje em dia, o percurso dos utilizadores já não é linear, não é? Existem diversos pontos de contacto e de interação com uma marca até o consumidor chegar à aquisição do produto ou do serviço. Por exemplo, no meu caso especificamente, eu posso seguir muito provavelmente esta ilustração que está aqui neste slide. Podemos, por exemplo, se calhar vou começar o meu dia por ver um vídeo no YouTube, depois cá vou utilizar o Google Maps para ver se há trânsito para chegar a um ponto que eu preciso de chegar ao longo do meu dia. Posso fazer pesquisas, posso fazer algum download de alguma aplicação ou utilizar uma aplicação especificamente e consultar o meu e-mail. Tudo isto são pontos normais do meu percurso do dia-a-dia, não é? E que é efetivamente importante de ir... que qualquer pessoa vai realmente utilizar ao longo do seu dia e tem diversos pontos de interação ao longo do dia. Estas interações, especificamente, indicam poderosos insights que demonstram o comportamento do consumidor e a intenção do consumidor. Okay? Podemos, por exemplo, ter interesses em viagens, certo? Podemos estar ativamente à procura de viagens de avião, podemos estar à procura de um novo destino, de uma nova atividade de lazer, por aí fora. Com a segmentação por público-alvo, podemos alcançar os utilizadores com base nestes interesses e hábitos que as pessoas têm e que naquilo que estão a pesquisar ativamente, por exemplo, como é que interagiram com a sua empresa. A segmentação por público-alvo pode aumentar o desempenho da campanha e ao alcançar pessoas que estão a navegar em websites, a utilizar aplicações ou a visualizar vídeos, que era um pouco aquilo que eu já tinha falado. Então vamos agora perceber que audiências podem ser estas. Temos aqui então 3 grandes tipos de soluções de audiências que se podem utilizar no Google Ads. Demográficas, okay? Interesse e hábitos e intenção e ação. Estes são os grandes buckets de tipos de audiências que podemos utilizar. As audiências ou os público-alvo, que também pode ser aqui outro nome que podemos utilizar, são grupos de pessoas com intenções, dados demográficos e interesses conforme estimados pelo Google. Okay? Quando adicionamos um público-alvo a uma campanha ou um grupo de anúncios, podemos selecionar de uma vasta lista de categorias. Podemos, por exemplo, selecionar pessoas com interesse em desporto, pessoas com interesse em viagens, pessoas que procuram, por exemplo, comprar algum tipo de produto específico, como, por exemplo, uma viagem, também pode ser, ou pessoas até mesmo utilizadores que visitaram o website do negócio do anunciante ou a aplicação. O Google Ads vai apresentar anúncios às pessoas que provavelmente se encontram nestas categorias selecionadas. Então, que audiências é que nós podemos considerar? Em primeiro lugar, os dados demográficos, que até foi uma das questões que surgiu aqui no chat. Os dados demográficos, temos, por exemplo, a caracterização de idade e de género. Okay? Depois, temos então os interesses e hábitos, em que temos a afinidade e a afinidade personalizada. A afinidade corresponde à possibilidade de alcançar utilizadores com base naquilo que os entusiasma e nos respectivos hábitos e interesses. Okay? A afinidade personalizada é apenas uma customização que nós podemos fazer no Google Ads, na ferramenta, em tentar especificar melhor qual é que é um interesse através de palavras-chave que nós podemos tentar caracterizar da audiência. Portanto, utilizadores que tenham um interesse que nós pretendemos definir melhor através de
palavra-chave. Depois temos, na parte da intenção e ação, os eventos de vida, portanto, o alcance de utilizadores quando estes estão em momentos bastante importantes das suas vidas, como, por exemplo, uma mudança de casa. Depois temos a intenção personalizada, que neste caso, bem como no público-alvo à procura no mercado, conseguimos aqui fazer uma segmentação em que temos o potencial alcance de utilizadores com base nas respectivas intenções de compra recentes. Existe também a possibilidade de usar remarketing, que é efetivamente alcançar utilizadores que interagiram com a empresa do anunciante em questão, portanto, normalmente uma visita ao website. Podemos ainda utilizar a segmentação por lista de clientes, que é aqui a utilização dos clientes existentes com base nos dados de CRM. E, finalmente, temos os públicos-alvo semelhantes, que eu deixei para o último, apesar de que, na verdade, a nível do funil de marketing, eles estão ligeiramente acima na consideração, no momento de consideração e de início de intenção, que são os públicos-alvo semelhantes, em que aqui são audiências em que podemos alcançar novos utilizadores que têm interesses semelhantes aos dos visitantes do website do anunciante em questão. Okay? Portanto, aqui neste caso temos uma audiência com interesses muito parecidos, muito semelhantes a quem já visitou o website. Sofia, só complementando aqui um bocadinho o que estás a dizer e para também ficar clara a diferença. Quando estamos a falar de search, de pesquisas, estas audiências, embora tenham relevância mais de uma perspectiva um bocadinho mais avançada, de maneira como montamos as nossas campanhas, mas não são tão relevantes no sentido em que aí o que é importante é escolher as pesquisas onde queremos aparecer. E, por exemplo, se vocês tiverem um negócio que faça tours numa determinada cidade e se alguém pesquisa things to do in, e seja na vossa cidade, por exemplo, things to do in Aveiro, vocês querem aparecer com um anúncio com a vossa empresa a mostrar a essa pessoa que vocês têm a resposta para a pesquisa da pessoa. Estas audiências são muito importantes quando se trata de fazer display, portanto, banners em sites e vídeos. Porquê? Porque eu, por exemplo, consigo mostrar um banner ou um vídeo apenas e só a pessoas que já estão à procura de viagens para Portugal, ou para Lisboa, ou para o Porto, ou para Faro. E mostrar-lhe um banner ou um vídeo da minha empresa quando já há uma elevada probabilidade de ela ter interesse na minha empresa porque faz um match com aquilo que eu tenho para oferecer. Ou, por exemplo, mostrar um banner ou um vídeo a alguém que tenha pesquisado alguma coisa no Google. Por exemplo, se eu tiver pesquisado sobre Coimbra, eu depois posso fazer uma campanha em vídeo ou em banners, em display em sites, para as pessoas que pesquisaram Coimbra. E, portanto, garanto uma eficiência muito maior no marketing que faço, em vez de, no fundo, pôr um banner ou um vídeo em todos os sites de todo o mundo, que isso era um investimento que não era comportável para nenhuma das empresas aqui neste webinar. Muito obrigada, Ana, pelo ponto adicional, realmente muito importante. Com isto, conseguimos então aqui perceber que tipo de segmentações é que podemos utilizar de soluções de audiência e em que objetivo de marketing é que elas se posicionam. Portanto, temos aqui uma questão mais demográfica, a solução de audiência demográfica mais num posicionamento de topo de funil de reconhecimento de marca, geração de conhecimento de marca. Depois temos então uma posição de interesse e hábitos já mais num momento de consideração, ok? E finalmente na parte mais de intenção e de ação temos então aqui efetivamente soluções que nos permitem chegar a um ponto mais final do funil de marketing, ok? Passando então aqui para a próxima secção. Vimos então quais são as soluções de audiências, como é que nós podemos então agora fazer um match entre as soluções de audiências e o percurso do consumidor e
os formatos e as soluções também que existem em Google Ads a nível de formatos, que já falámos inicialmente um bocadinho, com o caminho do consumidor que tem vindo a ser alterado bastante e que acaba por ser aqui um desafio que os anunciantes têm que conseguir adaptar-se. Vamos então compreender como é que caracterizamos agora o potencial cliente e o seu próprio caminho para usarmos as soluções Google Ads precisamente para ajudar nesta tarefa. Voltamos então ao percurso do utilizador que há pouco vos mostrava e que até vos estava a dar um pequeno exemplo da minha perspectiva, do meu próprio exemplo. Vamos agora pensar num exemplo criado, né, de, por exemplo, um estrangeiro que está interessado em passar umas boas férias na praia, ok? Se calhar até estaria mais inclinado para umas férias nas Caraíbas, por exemplo, mas quando fez uma pesquisa por as melhores praias do mundo, viu informação, por exemplo, sobre Portugal e ficou interessado. Como não tem muita informação sobre Portugal, foi pesquisar outras coisas. Foi pesquisar, por exemplo, a melhor altura para visitar Portugal, depois foi pesquisar, se calhar, informação sobre voos, sobre hotéis, e foi então, depois, por exemplo, perceber o que é que podia fazer em Portugal a nível de visitas e de atrações principais que se podem ser realizadas. Finalmente, no momento mais próximo da viagem, vai utilizar o Google Maps para perceber quanto tempo é que demora do Alentejo a Lisboa e para conseguir planear melhor a sua viagem e finalmente comprar o bilhete para visitar Portugal. Okay? Portanto, este foi um percurso exemplificativo, mas que demonstra aqui vários pontos de contacto do utilizador, especificamente só sobre esta viagem. E também mostra aqui 4 fases distintas. Mostra a fase do sonho, de sonhar, mostra a fase de planear a viagem, mostra a fase de marcar e, finalmente, de experimentar. Okay? É importante nós conseguirmos compreender, o anunciante compreender como é que poderá entregar estes pontos e estar presente neste percurso, nestes diferentes pontos que podem surgir na procura por uma viagem, por exemplo. Com o Google Ads é possível interagir com o potencial cliente em cada etapa. Em sonhar, por exemplo, o objetivo é estar presente quando o utilizador pesquisa pelo anunciante, okay? E podemos fazer isto, por exemplo, com anúncios de pesquisa, podemos utilizar o YouTube para inspirar também, ou o display para inspirar. Isto não quer dizer que sejam os únicos formatos que possam ser utilizados, mas são os que habitualmente são mais utilizados nesta fase de planeamento, de sonho. Já na fase de planeamento, o objetivo é mostrar o que o utilizador, o potencial cliente e viajante pode fazer com o anunciante. Portanto, aqui estamos mais a pensar em pesquisa, em YouTube, display, Gmail e Discovery, que eu vou falar daqui a pouco. A marcar, queremos ajudar quando o potencial cliente contacta ou quer contactar o anunciante. E finalmente, a experiência, vamos amplificar a experiência, já que já está marcada a viagem, por exemplo, neste caso de exemplo que estávamos a falar, então se calhar vamos sugerir mais experiências, vamos sugerir experiências de restauração, vamos sugerir experiências de atividades de lazer, vamos sugerir outro tipo de experiências que possamos indicar, como por exemplo até mesmo spas ou outras experiências que possam ser sugeridas ao potencial cliente. Além disso, também é uma fase em que podemos depois ainda mais amplificar a experiência do próprio utilizador que, entretanto, já marcou connosco. Há aqui algumas perguntas para esclarecer, eu acho interessantes. Ok. Eu se calhar vou só... Ok, achas que seria melhor fazer agora, então, responder às perguntas? Como quiseres. Se quiser deixar para o fim, à vontade também. Eu se calhar deixava mais para o fim, está bem? Porque acho que algumas das perguntas podem, entretanto, ser respondidas. Portanto, se calhar no final fazemos aqui um resumo das perguntas, está bem? Claro que sim. Não me vou esquecer de nenhuma pergunta, não se preocupem. Vão fazendo as perguntas à medida que as tenham. Não se preocupem, nós respondemos. Exatamente.
Então aqui ponto seguinte, vamos então ver em cada uma destas fases que situação, que tipo de formato é que podemos usar, e vou-vos explicar um bocadinho melhor esses pontos. Vamos começar com a pesquisa. A pesquisa nós podemos fazer uma pergunta como melhores sítios para visitar no verão, podemos perguntar quais são as melhores praias para surfar na Europa e podemos perguntar, por exemplo, quais são as melhores ilhas em Portugal, ok? Efetivamente, a pesquisa tem muitas formas e como vocês perceberam no início da sessão que eu mostrei, 15% das pesquisas realizadas diariamente são novas, na verdade. Isto faz com que haja diferentes tipos de formatos de pesquisa. Algumas podem ser mais genéricas, portanto, melhores lugares a visitar neste verão, por exemplo. Outras podem ser focadas em recursos específicos, por exemplo, em perguntas relacionadas com as melhores praias, perguntas relacionadas com os melhores destinos de surf, de caminhadas, por aí fora, não é? Ou então podem ser focadas em destinos. Melhores atrações em Portugal, melhores atrações em Itália, por aí fora. São estas as questões que os potenciais clientes fazem e que devemos responder através das chamadas keywords, ou palavras-chave, e que definimos para um anúncio aparecer em pesquisa. Quando fazem este exercício, não devem pensar no vosso conhecimento simplesmente enquanto negócio, devem pensar, como é óbvio, mas não só na vossa posição como anunciantes, mas principalmente colocarem-se na posição do vosso potencial cliente e tentar perceber que tipo de dúvidas e de questões é que eles precisam de ver resolvidas, ok? Perceber onde é que estão, que tipo de audiência é que são, os interesses deles, os hábitos, e tentar prever quais serão as pesquisas que vão ser realizadas. Este é o exercício principal nas campanhas de pesquisa, é de nós compreendermos que tipo de palavras-chave é que são importantes para nós conseguirmos estar presentes nos momentos em que os utilizadores pesquisam, nas diferentes etapas que eu vos estava a mencionar, na etapa do sonho, na etapa do planeamento ou da marcação. Mesmo na etapa de experimentar, pode-se utilizar pesquisa. Atenção, aqui neste momento está aqui como cinzento, mas pode-se utilizar. Simplesmente, as primeiras 3 etapas são mais fortes nas campanhas de pesquisa. Okay? Passando agora para a rede display, que já falámos um bocadinho. A rede display, temos aqui 4 etapas, presente nas 4 etapas da rede display, com objetivos distintos ao longo das etapas. Mas importa então perceber o que é a rede display. A rede display de facto a oportunidade de atrair utilizadores com formatos de anúncio mais apelativos, normalmente de imagem. Vou-vos falar aqui um bocadinho mais sobre este ponto. Os potenciais clientes não estão sempre a fazer pesquisas no motor de busca, não é? Grande parte do tempo estão a navegar em websites, por exemplo. Com a rede display conseguimos alcançar mais pessoas no maior número de locais online. Alguns dos tipos de anúncios que podem ser apresentados na rede display são, por exemplo, anúncios de visualização adaptáveis, que são mais ou menos os anúncios que estão a ser aqui apresentados neste slide, são estes, na verdade, e são anúncios de imagem que são criados num processo bastante automatizado, com anúncios adaptáveis. E o que é que precisam para criar estes anúncios? Lá está, é bastante simples, basta adicionarem algumas imagens, alguns títulos, algumas descrições e são feitos os anúncios automaticamente através de uma combinação desses recursos. Okay? Portanto, isso é uma das formas de criar anúncios de display de imagem. Por outro lado, se quiserem ter um anúncio mais específico, podem também carregar anúncios gráficos na conta de Google Ads. Okay? Para além destes anúncios, também vou falar a seguir, mas os anúncios de Gmail também são um tipo de anúncios de display. Okay? Mas eu já vou falar um bocadinho mais em detalhe dos anúncios de Gmail de seguida. Antes precisamente de falar de display, de Gmail, peço desculpa, queria falar de que a rede display é efetivamente muito importante nestas 4 fases de planeamento do percurso do consumidor. Quando anunciamos na rede display, efetivamente temos uma rede com mais de 2 milhões de websites
e que alcança mais de 90% das pessoas na internet. Portanto, os anúncios podem ser apresentados numa vasta coleção de websites, aplicações e dispositivos móveis, portanto o alcance é bastante grande. E conseguimos aqui, através da imagem, segmentar a audiência que pretendemos alcançar, conseguimos contar histórias, muitas vezes uma imagem vale mais que palavras, não é? Portanto, com a imagem conseguimos estimular essas memórias e experiências e devemos ter então imagens fortes o suficientes, com um bom apelo à ação, para que a audiência tenha a ação que nós pretendemos, ok? O outro tipo de anúncio que eu estava a explicar-vos há pouco de display são os anúncios de Gmail, e estes aqui já se encontram mais na fase de planeamento e de marcação, porque também são anúncios bastante interativos que são apresentados nos separadores de promoções e social da caixa de entrada de Gmail. Estes anúncios são expansíveis e ao clicar num destes anúncios, quando este se expande, temos diferentes secções do anúncio que podem ser clicadas e que depois vão direcionar o utilizador para o website. Os anúncios do Gmail ajudam a interagir com potenciais clientes num formato mais pessoal e que conseguimos efetivamente propor um incentivo à ação mais direto, com uma passagem para o website através do clique. Um outro formato de display são os anúncios de display de discovery. Portanto, os anúncios de discovery são anúncios com capacidade de alcançar até 2,8 mil milhões de pessoas mensalmente nos feeds da página inicial do YouTube e no módulo de o que ver a seguir do YouTube. Nos separadores de promoções e social do Gmail, portanto, estes anúncios também passam em Gmail, e na funcionalidade Discover, que é onde as pessoas consultam habitualmente informação, fazem pesquisas também e estão também querem obter informação sobre os seus interesses. Com esta capacidade pode alcançar mais clientes à medida que eles procuram por muitas coisas, desde as últimas tendências da moda aos novos vídeos de receita de culinária no YouTube, por exemplo, e nestas propriedades que são muito populares da Google, portanto, no YouTube, no Discovery e no Gmail. Graças aos sinais que conseguimos da Google sobre as audiências e a intenção dos clientes, este tipo de campanha ajuda a fornecer experiências com anúncios inspiradores e com grande impacto visual às pessoas que estão prontas para descobrir e para interagir com a marca. Tudo isto através de uma única campanha que consegue estar presente nestas três propriedades. Este formato é particularmente interessante para aproveitar as etapas de planear e marcar. Okay? E com isto, apresento-vos então a última parte de formatos relativamente a vídeo. As campanhas de vídeo permitem apresentar os anúncios de vídeo autonomamente ou dentro de outro conteúdo de streaming de vídeo no YouTube ou na rede display da Google. Okay? Portanto, com vídeo conseguimos aqui ter vários formatos que vão desde trabalhar maioritariamente o alcance até trabalhar mais as conversões, ok? Portanto, dependendo do formato, vamos ter aqui vários tipos de objetivos a serem cumpridos. Temos os anúncios de in-stream que são puláveis, skippable, ou ignoráveis, consoante queiram dizer. Os anúncios de discovery, também que, como eu referi, são apresentados, e os anúncios de outstream e os anúncios breves. Alguns destes formatos trabalham mais o alcance, lá está, e outros focam-se mais nas conversões. Okay? Por exemplo, os anúncios rápidos, breves, que são os bumpers, trabalham mais o alcance. Um anúncio de in-stream com capacidade de call-out, de ter um botãozinho para chamada de atenção, vão trabalhar mais a conversão. Okay? Relativamente ao alcance do YouTube,
Mais de 2 mil milhões de utilizadores com sessão iniciada visitam o YouTube todos os meses. E todos os dias as pessoas veem mais de 1.000 milhões de horas de vídeo e geram milhares de milhões de visualizações. Portanto, efetivamente o alcance, isto a nível global, claro, mas o alcance é algo super relevante no YouTube. Mas para além do alcance, também conseguimos efetivamente interagir com os utilizadores num momento certo, com a possibilidade de ter conteúdo sobre as diferentes categorias que vão desde a culinária a dicas de produtividade, viagens, por aí fora. Efetivamente, a missão do YouTube é dar uma voz a toda a gente e mostrar-lhes o mundo, e com isso conseguimos ter uma audiência altamente interessada quando está a visitar e a ver vídeos no YouTube. Efetivamente, os utilizadores, quando vêm ao YouTube, vão obter a inspiração, a orientação e a confiança. E, portanto, estão extremamente interessados naquilo que estão a assistir. Okay? Com isto, termino a parte as três principais secções da sessão de hoje. Antes de começar as perguntas, e já lá vamos, efetivamente, vamos só aqui resumir um pouco do que vimos hoje. Relativamente ao que falámos, eu acho que pode ser maioritariamente resumido neste slide. Portanto, através do Google Ads, nós temos soluções de audiência e soluções de formatos que, combinados, vos vão conseguir dar precisamente o alcance que desejam com os vossos potenciais clientes, e em diferentes momentos. Se quiserem trabalhar mais um momento de reconhecimento de marca, se quiserem trabalhar mais um momento de consideração da marca, ou de intenção de compra, ou de levar o utilizador à ação. Okay? Exatamente em paralelo, vocês têm que considerar devem considerar as etapas de planeamento de uma viagem. O sonho, o planeamento, a marcação e a experiência. Okay? Fazendo a combinação, e normalmente, por exemplo, no momento do sonho, existe uma maior necessidade de reconhecimento de marca, okay? Porque estamos precisamente naquela altura inicial em que o utilizador não conhece a marca, portanto é o momento inicial de reconhecimento. Já numa fase de planeamento e de marcação já estamos numa fase mais de consideração, e finalmente estamos numa fase de intenção com a marcação e a experiência. Portanto, considerando isto e considerando tanto os formatos como as audiências, eu acho que aqui temos um excelente resumo daquilo que falámos hoje de uma forma gráfica. Ok? E mesmo o último slide, antes de avançarmos para as perguntas. 3 coisas que podem começar já amanhã, ou hoje, se quiserem. Podem começar por aprender mais sobre Google Ads. A sessão de hoje foi uma sessão com muito sumo, mas também bastante resumida, para conseguir dar-vos um conhecimento geral sobre as soluções de Google Ads. Mas podem aprender mais sobre Google Ads através do Google Ateliê Digital, okay? Que tem bastantes conteúdos onde podem aprender mais. Podem também visitar o Skillshop, que também tem sessões online, portanto, vídeos, e podem fazer até certificações. Depois temos o Centro de Ajuda de Google Ads, onde têm toda a informação que necessitam passo a passo para criar campanhas novas, aplicar audiências às campanhas, tudo aquilo que possam imaginar sobre o Google Ads está disponível no Centro de Ajuda, e é efetivamente importante consultar. E finalmente podem também, neste ponto, consultar o canal de YouTube Google Ads. Okay? O canal de Google Ads tem bastantes vídeos muito semelhantes àquele que apresentei, portanto, com passo a passo sobre a criação e sobre todos os tópicos mais relevantes de Google Ads. Depois podemos criar uma conta no Google Ads. E como é que se faz isso? Utilizando aqui aquele link que eu tinha já mencionado no início da sessão, de ads.google.com, consultar o centro de ajuda para os guias passo a passo, ok? E ponto 3, começar a primeira campanha. Para isso, basta decidir onde anunciar, criar a mensagem, definir o limite de orçamento e publicar o primeiro anúncio. Tal como nós vimos naquele vídeo, é tão simples como isso, fazer a primeira campanha, ok? Com isto,
dou por terminada aqui a minha sessão e abro aqui o espaço para perguntas.